um garoto está dormindo tranquilamente até que acorda com o barulho do vento. Ele vai até a janela e fica assustado com o que vê. Imediatamente ele chama seu pai e pergunta se a tempestade de bicho vai atingir eles. O pai, tentando passar tranquilidade pro garoto, afirma que estão protegidos ali, já que as cidades são cercadas por muros muito altos, mas de repente um objeto passa voando em frente à janela, deixando o menino e o pai assustados. O garotinho começa a esgoelar desesperadamente. Parece que essa não é uma tempestade comum, afinal tem um tornado enorme bem próximo ali, o tornado que a fera está usando para ir pro paraíso. Eu acho que é, né? De volta à Fera Maculada, a parada não tá nada boa pros zeladores. Após muito esforço, o Rudo conseguiu tirar bundos da jogada, mas ficaram enrolando tanto que a Noerd apareceu, virada no Jiraiya, com o cão no couro. Ela quer se vingar da Ryo, que meteu bala nela, mas nessa altura do campeonato e com a raiva que ela tá, vai arrastar todo mundo junto pro buraco. Rudo fica impressionado com a forma da Noerd, Ryo sabe que nem adianta e já guarda sua tesourinha. Zodil, que não é bobo nem nada, já vai dar no pé, mas antes diz pro Rudo que agora ele vai ver a determinação de alguém que abandonou algo que se importa, e após a batalha, ele vai retornar para pegar as luvas dele. Rudo sai correndo atrás dele, perguntando mais uma vez sobre o que fizeram com a Amo, mas eles dão no pé. Noerd, enfim, entende que virou uma ruaceira de verdade e está disposta a sacrificar o seu cabelo pelo Zodil. A maluca diz que assim está bom e que nenhum deles vai conseguir escapar. Putz, agora lascou pra geral. Ela usa uma técnica chamada Último Estouro, eletrocutando todo lugar, não tem como escapar e todos os zeladores estão levando uma grande descarga elétrica. Mas, aparentemente, o cabelinho dela não vai aguentar muito não, hein? Vamos ver como a galera vai se safar dessa. E aí, está gostando? Se sim, peço que se inscreva no nosso canal para não perder nenhum recap insano. Tamo junto. Fu, que está literalmente fudido, foi deixado pra trás e está chorando por conta disso. Mas também não era pra menos, né? Um saco de batatas deste na equipe é um atraso de vida. Ele está desesperado para alguém dar uma ordem pra ele. Mano, o moleque é completamente dependente. Ele não para de chorar e diz que está com saudade do brilho do bueiro da Kitone. E algo estranho acontece. Uma outra voz aparece dizendo que ele dá nojo. Ele chama essa outra pessoa de Mestre Ri, que quer trocar de lugar com ele. Quem será esse que apareceu agora, hein? Não falta muito pra Fera Maculada cruzar a fronteira e a galera está em sérios apuros. Noerd, que claramente tacou o dane-se pro seu cabelo, não para de mandar descarga elétrica na galera, que não conseguem se mexer. Ryo agora consegue entender porque ela tinha um limite de tempo para usar energia estática. Era porque o seu cabelo não aguentaria. Ela reflete que deveria ter mandado ela pro vinagre mesmo, quando teve a chance, porque no momento estava impossível de se mexer. Noerd fica desesperada quando vê que mesmo com toda a descarga elétrica que Rudo está recebendo, ele ainda consegue se mexer. O teto acima dela está cedendo e Andy lembra que está assim porque foi atingido pela arma do Rudo, e agora entende que estão dentro de uma tempestade de lixo. O que era de se esperar acaba acontecendo, o teto cedeu e começou a puxar a galera. Noerd se segura como pode, mas acaba cedendo e se solta sendo jogado para fora da fera. Antes de ir pra vala, ela começa a ter lembranças do passado. Ela ainda era uma menina da tribo guerreira quando Zodil foi atrás dela. Na época, ela deu um chega pra lá nele, entendendo que ele estava com segundas intenções, já que pelo visto ele elogiou o cabelo dela. Ele afirma que só disse o que estava pensando e entrega o pente que hoje é o seu utensílio personalíssimo. Que negócio bizarro é esse, mano? Noerd acaba atravessando a fronteira e contempla sua beleza, mas do nada ela sente um baque, e quando olha tem uma espécie de gigante, sentado com os braços cruzados. O seu utensílio personalíssimo vai sendo atraído até essa entidade. Ela diz como se estivesse conversando com o Zodil que uma coisa é certa: assim que se atravessa a fronteira, tudo que você tem de mais importante é tirado de você. Esse ser estranho parece mesmo ser o guardião, e o fim da Noerd parece ter chegado. A galera precisa se apressar, se não quiserem ter o mesmo destino dela. Mais uma vez eles estão em um impasse tremendo, eles precisam destruir o núcleo para derrubar a Fera Maculada, mas precisam se segurar para não serem jogados para fora dela. Rudo sente o baque da fronteira, se não cruzaram, falta muito pouco, já que ele sentiu que tudo escureceu por um momento. Andy fica pensando em como sair dessa situação. Ele imagina que todos estão exaustos pelo choque que receberam e que não vão conseguir se segurar por muito tempo, mas parece que ele tem algo guardado ali que pode ajudar. Do nada aparece Gita com uma cara de boba alegre, flutuando, segurando o Zanka. O pessoal fica contente, eles não imaginaram que ela e o Zanka conseguiram se safar. Bro havia esquecido que aquela situação não afeta ela, de alguma forma tem algo a ver com o utensílio personalíssimo dela. Agora fiquei curioso para saber o que ela faz. Até que enfim ela vai ajudar a galera e em um momento crucial. Ela dá 3 pulos e aciona o seu utensílio, que na verdade é ela mesma. Ela se transforma em uma fera enorme e ainda afirma que talvez devesse ficar um pouco maior. Ela usa o seu tamanho e tampa o buraco, salvando todo
todo mundo, Andy agradece pela grande ajuda dela e se prepara para destruir o núcleo da fera. Zodil está do lado de fora, só observando, imaginando que o seu plano vai acontecer conforme esperado. Coitado, mal sabe ele que os zeladores vão conseguir se safar dessa. Bundos questiona o plano dele, se ele realmente tinha a intenção de atravessar a fronteira a bordo de uma pseudo-fera maculada, e qual o sentido nisso, já que tudo o que tentou atravessar nunca voltou com vida. O bigode foi ignorado com sucesso, então ele pergunta se é algum segredo de negócio. Zodil responde que foi porque ela possui o poder da proteção dentro da fera. Enfim, Engine, Ryo e Rudo dão um golpe final, destruindo o núcleo, mas tem um porém. Engine já sabia, mas parece que foi pego de surpresa. Quando se destrói o núcleo de uma fera maculada, ela se desmancha por completo e todo mundo começa a cair com os destroços do bicho. Gita pede para todo mundo se apoiar nela, que ela é fofinha e que ao caírem talvez o impacto não seja tão grande. Nessa hora, Engine tem uma mistura de alívio com ansiedade e todo mundo se apoia nela. Rudo quase vai de arrasta, mas Engine consegue pegá-lo usando seu guarda-chuva. Gita faz um buraco na fera e escapa por ali. Eles caem e Gita tinha razão. Todo mundo conseguiu se salvar, apesar de estar em uma zona poluída e estar fedendo pra caramba. Andy não reclama e diz que apesar de tudo que passaram direto, desde Penta até agora, aquilo é quase como uma cama de lixo. Rudo começa a pensar novamente na Amo e lamenta por não conseguir nenhuma informação do paradeiro dela. Ele para pra pensar um pouco sobre as conversas que teve com Zodil e reflete que não teve nada de proveitoso, a não ser que agora descobriu sobre o conjunto do Guardião. E de todo esse perrengue que passaram, pelo menos conseguiu recuperar as botas da Amo. Só resta saber se ela ainda está viva. Rudo está muito cansado e o que ele realmente quer agora é comer doce. Gita percebe alguém chegando e se trata dos zeladores que foram socorrê-los. O grandão, como sempre, chega gritando, dizendo que estava muito preocupado com eles. Zanka já vai receber os primeiros cuidados, já que é o que mais apanhou, e está só o trapo. Gris chega a Rudo dizendo que fica feliz que todos estão bem. Rudo desaba, chamando ele de mano. E o episódio chega ao fim com a galera enfim conseguindo derrubar a fera antes de cruzar a fronteira. Mas vou te falar, hein, foi por um triz. Pelo menos todos conseguiram escapar com vida. E Rudo recuperou as botas da Amo. Resta saber se ela está viva para Rudo devolver a ela. Será que ela está? E aí, gostou do episódio? Deixe sua opinião nos comentários. Lembrando que se não for inscrito, peço que se inscreva no canal. E não esqueça do likezão para nos dar aquela força. Valeu!